Olá, pessoal. Vamos falar agora das bacias hidrográficas brasileiras. A gente viu já o que é uma bacia hidrográfica, eu tenho certeza que você lembra disso. É aquela grande área que consegue captar água para um corpo hídrico principal, para um rio principal. Então, quando eu falo que o Brasil ele tem muitas bacias hidrográficas, eu não estou falando somente que o Brasil tem muitos rios, o que você sabe que tem. Eu estou falando para você que o Brasil ele consegue ter grandes áreas captadoras de água que alimentam esses imensos rios que nós temos. E aí uma coisa que impressiona quando a gente pensa em Brasil, e olha que são vários fatores que impressionam quando a gente pensa em Brasil, principalmente em riquezas naturais, o Brasil ele consegue ter grandes complexos de bacias hidrográficas e a gente consegue destacar 12 grandes complexos. Obviamente, a própria escala de comparação dentro do Brasil faz com que algumas áreas não pareçam tão grandes. Mas isso por quê? Porque no território brasileiro, entre outras coisas, nós vamos ter inclusive a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a Bacia Amazônica. Mas então, por causa dessa comparação, outras bacias parecem quase bobas, mas todas têm sua importância, a gente vai ver essas 12 bacias. E por que o Brasil tem esse destaque tão grande? Você já sabe que o Brasil é o país que tem a maior reserva de água doce continental do planeta. E isso tudo é fruto de uma série de fatores. E essas bacias hidrográficas, essas grandes áreas captadoras, elas fazem parte desse contexto físico do Brasil. O que a gente vai destacar como grande importância para você entender isso? É o fato do Brasil estar localizado numa faixa tropical do planeta e ele ter boa parte de suas terras dentro dessa faixa tropical, o que dá a ele altas temperaturas e principalmente muita umidade. O Brasil ele se localiza na zona de convergência intertropical, ele recebe muito vento úmido. O Brasil ele possui a floresta amazônica, a maior floresta equatorial do planeta, que pelo seu intenso processo de evapotranspiração, e a gente conhece isso, esses grandes rios voadores que se formam, essa água que sobe da floresta, ela ainda consegue levar chuvas não só para o Brasil, mas para uma parte bastante considerável da América do Sul. E isso faz com que o regime de chuvas seja muito maior. E é importante falar que boa parte dos rios brasileiros são abastecidos por águas da chuva. Então, se eu acabei de falar para você que a nossa localização na Terra, mais a existência da maior floresta equatorial do mundo, esses dois fatores ajudam numa imensa ocorrência de chuvas, e você acabou de ouvir que os rios brasileiros são alimentados por chuvas, você imagina que eu tenho não só um grande complexo de rios, mas rios que são muito alimentados e que acabam ganhando muito volume de água. Por isso que a maior parte dos rios brasileiros, eles são perenes, eles não secam, eles estão aí a maior parte do ano. Obviamente a gente vai ver alguns casos que diferem, mas no geral nós temos rios bastante imponentes, rios bastante fortes. E o último fator que contribui para isso tudo é o tamanho do Brasil. Um país ele pode ter muita água, muita chuva, que não vai ter 12 bacias hidrográficas. Por quê? Porque não tem o tamanho do Brasil. A gente pode olhar no mundo e a gente não vai achar nenhum outro país que consiga ter tamanho tão grande e estar numa faixa tão privilegiada do mundo quanto o Brasil. Então essa conjuntura que a gente vai observar, essas características que eu vou contar para vocês, saibam que isso é parte do patrimônio brasileiro e você deve se orgulhar muito disso. Agora a gente vai ver os casos um pouquinho mais específicos, começando obviamente pela grande bacia amazônica.